Olá, meus amados queridos irmãos, que você possa estar no nome do Senhor sendo edificado com estes vídeos, que você possa aí dar um joinha, se inscrever e no nome do Senhor que você possa estar divulgando para mais pessoas estes vídeos acerca da palavra de Deus. E irmãos, eu quero dar um depoimento aqui que eu não sei, eu não posso afirmar que sei tudo. Pelo contrário, eu sei muito pouco. Mas o pouco que eu sei, eu estou aqui compartilhando com vocês. E aquele estudioso que fala que já sabe muito, ou que sabe, e que está aprendendo e que sabe tudo, de fato se confirma que ele não está aprendendo nada. Então que você possa, no nome do Senhor, ser edificados e que você possa estar sendo esclarecido com alguns pontos aqui da palavra de Deus. Irmãos, o Romanos capítulo 9, vou aqui fazer um resumo breve do vídeo anterior e mais uma vez comprovando que Paulo começa aqui com uma introdução falando aqui da adoção dos filhos, depois ele fala que Cristo, segundo a carne, é sobre todos. Aí ele fala aqui, ó, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, Paulo está aqui primeiramente, e o ministério dele inteiro foi, tanto é que ele foi chamado apóstolo dos gentios, o ministério dele todo, irmãos, foi defender que os gentios era contado como promessa. E os gentios estava desde o início prometidos que eles iriam ser filhos de Jacó, ou seja, eles iam ser Israel, porque serão descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, nós herdamos a promessa. Então, a vida inteira de Paulo e as cartas dele foi nisso. E principalmente Romanos 9, 10 e 11, ele fala isso claramente. E ele fundamentou esses capítulos, principalmente estes, no Antigo Testamento. Assim como nós vemos esse iceberg, nós vamos ver que Romanos 9 é só uma pontinha, mas está todo fundamentado no Antigo Testamento. Então o que acontece? Essa de que Paulo fundamentou, essa de que Paulo trouxe, essa de que Paulo revelou, essa de que Paulo mostrou, a doutrina da predestinação, ela é facilmente desfeita, irmãos. Por quê? Porque Paulo não trouxe nada dele. Vamos ver lá, olha o que Paulo fala. Porque aqui, ó, foi-lhe dito. Quando ele fala que foi-lhe dito, ele fala do Antigo Testamento. O maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Só que esse Jacó e Esaú não está representando o indivíduo. Amei a Marcelo, eu, e odiei fulano. Não está falando assim não. Está falando de povo. Está lá em Gênesis capítulo 25. Depois ele continua aqui, ó, pois diz a Moisés, isso aqui, ó, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Misericórdia de quem, irmãos? Do povo gentil. Esse aqui também está lá no Antigo Testamento. Aí porque diz a Escritura, Faraó também está lá no Antigo Testamento. Diz-me então, por que deixas ele ainda, porquanto que tem existido a sua vontade? Aí lá no 25, nós vimos no vídeo anterior, está aí na descrição, que vou colocar, como também diz Oséias, ou seja, nós, no vídeo anterior, nós entendemos aqui por que ele citou Oséias 1. E essa palavra como, então tudo que ele disse antes é como em Oséias 1, ou seja, como em Oséias 1, nós vimos a história lá, que o povo aqui, ó, foi unido, lá na frente, lá no Novo Testamento, o povo foi unido e tal, e você pode ver aí no primeiro vídeo. E aí, continua, isso será no lugar que foi lhe dito, vós não sois meu povo. Olha aqui, Paulo falando que é o povo, irmãos, não é um indivíduo, não. E se você falar, qual que é a diferença, irmãos? Se eu falo para você assim, ó, Marcelo vai aos Estados Unidos. Então é certeza que o indivíduo Marcelo vai. Agora quando você fala o povo brasileiro vai aos Estados Unidos. O povo brasileiro pode ser eu, pode ser o fulano de tal, pode ser o outro fulano de tal. O povo brasileiro pode ser qualquer brasileiro.
É por isso que em João 3,16, e Deus, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer, qualquer um que pode crer. Então, quando eu falo que um povo brasileiro vai, fica diferente do que um indivíduo, Esaú e Jacó, o indivíduo Marcelo vai. Então é por isso que a Bíblia orienta a perseverança. Se eu não perseverar, não vou para o céu, aí pronto. Aí também disse Isaías, então tudo aqui está no Antigo Testamento, tudo falando de povo. Aí algo muito maravilhoso aqui no final que diz assim, ó, mas Israel, primeiro 30, que diremos, pois, que os gentios, ou seja, Romanos 9, Paulo está falando de uma predestinação de um povo gentil, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, ou seja, ele buscava a justiça pela lei. Só que desde o Antigo Testamento, a intenção de Cristo não era que simplesmente cumprisse a lei e as ordenanças, sacrifícios, holocausto, não. Miqueias capítulo 6, Jeremias capítulo 7, 1 Samuel capítulo 17, que Jesus queria que a lei estivesse no coração. É por isso que 2 Coríntios capítulo 3 fala que o Novo Testamento trocou as tábuas de pedra pelas tábuas do coração. Hebreus capítulo 7 ao 10. Então você vai entender que o Israel tentou pela lei, mas agora a justificação é pela fé, que Paulo explica. Aí por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, ou seja, para eles foi pedra de tropeço. Pedra, grava isso, pedra. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Olha lá, meus irmãos, como está escrito. Então tudo ele baseou no Antigo Testamento. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Pedra de tropeço. Eis quem põe em Sião uma pedra de tropeço. Mas pedra de tropeço é para aqueles que não crê. Mas que todo aquele que crê o quê? Nessa pedra. Não será confundido. Mas para lá, eu vou crer na pedra de tropeço? Não. Para nós já não é pedra de tropeço. Aí vamos lá para Efésios capítulo 2, quando ele fala que de ambos os povos aqui fez um, derrubando a parede que havia no meio. Aí aqui ó, nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, Cristo é essa pedra que uniu os apóstolos e os profetas, o novo e o velho, em um só. De que, inclusive Romanos 11 vai falar disso de uma maneira especial, fala de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aí, irmãos, para eles é pedra de tropeço, para nós é pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Nós somos esse edifício que cresceu sobre essa pedra de esquina. Só que o próprio Jesus falou aqui que também está escrito que nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, ou seja, a pedra que eles rejeitou tornou-se uma pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. 1 Pedro também 2,6, que fala, eis que põe em Sião uma pedra angular. Aí se nós formos ver, irmãos, e entender, olha como que era a pedra angular. Primeiro eu vou ver aqui umas fotos aqui para nós entender. Essa pedra aqui era a pedra de esquina. Todo edifício que começava, ela começava com essa pedra de esquina, também chamada de pedra fundamental. Até hoje, quando se vai fazer um prédio e tal, se lança a pedra fundamental, é a primeira pedra. E aqui, irmãos, era a pedra angular. Era uma pedra que era bem essa do meio aqui, repara que ela é diferente das outras. Ela tem um ângulo aqui correto, que ela sustentava duas paredes. Aqui, no caso esse muro aqui, ó, fazia-se uma porta e colocasse essa pedra angular. Ela sustentava a parede de lá e a parede de cá, nela.
E aí, se você for parar para pensar aqui, ó, duas paredes firmadas em uma única pedra que sustenta. Essa pedra amarelinha aqui, irmãos, era a pedra de esquina. Essa aqui era a pedra angular, que Jesus falou, 1 Pedro falou, e aqui pedra de esquina. Tá vendo que não se começa nenhuma... Naquela época, os edifícios de Roma, ou as construções, sempre era essa era a primeira pedra. Por quê? Porque ela dava o ângulo, ela era 90 graus, então se começava o ângulo de cá e o ângulo de cá. Tá vendo aqui, ó, Cristo é essa pedra, começava o ângulo de cá e o ângulo de cá. Aqui, ó, Cristo é essa pedra. Ela se começava e depois se formava os quatro cantos, mas primeiro nessa pedra angular, ou pedra principal. E se fazia assim, irmãos, essa aqui é uma foto real. Se fazia uma coluna e se tornava uma coluna de pedras angulares. Essas pedras que formavam a coluna, que sustentava as duas paredes. E você há de convir comigo, olhando para essa foto aqui, que baseado no vídeo anterior que nós vimos lá, ó, no Antigo Testamento, que Judá e Efraim aqui se dividiu, 10 tribos para o norte, 10 tribos para o sul, e depois aqui na cruz de Cristo se uniu novamente. E se você for parar para pensar lá nessa pedra angular, olha só, une duas paredes em uma só, e aí se faz a construção. E essa aqui, esse desenho aqui eu desenhei para ilustrar bem. A pedra principal é essa pedra amarela aqui, que era a primeira pedra que colocava para dar o ângulo de 90 graus, e se crescia duas paredes, mas numa mesma coluna. E aqui nós vimos que Judá e Efraim, que Efraim é chamado de casa de Israel, que é os gentios, então eles começaram a construção. E aí, irmãos, você deve me perguntar assim, mas Marcelo, e aquele povo lá, que está lá no Egito, aquele povo que não tem Cristo, aquele povo que estava sem... aquele povo de Israel lá, que não crê que Cristo veio, que não crê que Cristo é o Messias, o que eles têm a ver com nós então? Se aquele povo lá, Deus não deixou matar, Hitler tentou, tudo e tal, irmãos, eles estão preservados ainda para que isso aconteça. Para que lá no Apocalipse, essa união se concretize. Irmãos, a Bíblia, ela não traz nada de novo depois do antes. Vou explicar. O Novo Testamento, ele não tem nada de novo no que diz respeito é uma nova era. Tudo é diferente. Não. Ele é apenas uma continuação do velho. Ele é uma sombra do velho, ou seja, sombra significa igual. Se você for para o sol e ficar e refletir o sol, uma sombra sua, aquilo lá é igual. Ou será uma confirmação. E lá em Apocalipse vai se confirmar isso aqui, ó. Olha aqui para você ver, vai se confirmar, vai se solidificar isso aqui, ó. Que fala lá aqui, ó, e um alto muro com 12 portas, e na porta 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, do qual são o nome das 12 tribos de Israel. Ou seja, um muro tinha 12 tribos de Israel. E do lado 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e o muro da cidade tinha, e o muro da cidade, outro muro, irmãos. Tinha 12 fundamentos, e nele estavam os 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de couro para medir a cidade, ou seja, o que falava com João podia medir. E a cidade estava situada no quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade era quadrada, e mediu a cidade com cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento e largura eram iguais, ou seja, mediu eram iguais. E mediu o seu muro, olha o resultado aqui, de 144 côvados. Aí se nós formos lá, irmãos, para ver, a cidade vai aqui, ó, que começou aqui, ó. Começou no Novo Testamento com Cristo unindo dois povos e um só, Judá e Efraim, vai terminar essa cidade aqui com 144. Aí, alguns não entendem que Apocalipse capítulo 7 fala dos 144 mil, 12 mil de um, 12 mil de outros, só que muitos esquecem
e fala que aquilo lá não, é só o povo de Israel, a igreja não está lá mais. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas lá está falando que é todos os povos, línguas, nações e tribos, todos os povos e línguas e nações, e é uma multidão a qual não se podia contar. Uai, mas se é só 144 mil, por que depois 3 versículos depois fala que não se pode contar? Por quê, meus amados? Porque 144 mil é uma analogia e uma figura dessa cidade, ou seja, dessa união de 12 por 12. Ou seja, lá vai estar Israel lá. E quem é Israel que nós vemos lá em Romanos capítulo 9? Quem é Israel que Paulo defendeu em Romanos capítulo 9? Não são todos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. E Paulo defende. Paulo é apóstolo dos gentios. Ele defende. Então, irmãos, Romanos capítulo 9, ele traz o Antigo Testamento inteiro. Essa história aqui, que nós vemos lá, que é a pedra angular e a pedra de esquina aqui, que ele fala lá no final do capítulo 9, ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando dessa história que está no primeiro vídeo aí, ó. Essa união que foi desfeita lá com o Reino do Norte, Reino do Sul. Ele está falando dessa união aqui, ó. Gentios, Efraim, casa de Israel, gentios, Judá, judeus, Cristo, leão da tribo de Judá. Ou seja, em Cristo, dois povos se uniram. E em Cristo, ele se fez essa pedra aqui, ó. Dois povos se uniram no nome do Senhor. Que você possa ser edificado, ajude a divulgar e que você possa passar esse vídeo para frente para que mais pessoas sejam esclarecidas e que o reino do Senhor seja levado adiante. No nome do Senhor. Fique com Deus.